Se você for uma pessoa que fica um tempo considerável na internet, é bem provável que você já deva ter visto alguém falando sobre animes que acabam sendo melhores que os mangás. Existem diversos vídeos e blogs espalhados pela internet onde tem uma mini compilação de momentos e eventos que foram feitos de melhor forma no anime. Porém, hoje eu não tô aqui pra falar sobre isso, e sim sobre mangás que são melhores que os animes. Ficou curioso? Então relaxa e chega junto aí. Opa! Meu nome é Guizos e bem, existem diversos motivos do porquê um anime pode acabar saindo pior do que o mangá. Alguns deles sendo a falta de preparo ou inexperiência em determinada área da empresa que pega para fazer o anime. Ou então acontece casos onde a equipe que fica responsável tem tantos projetos ao mesmo tempo que fica praticamente impossível de fazer todos com a melhor qualidade possível, ou até mesmo minimamente boa. Ainda mais considerando que eles têm um tempo limite para entregar, e dependendo da empresa às vezes esse tempo chega a ser bem curto. E quando se fala sobre animes que tiveram uma adaptação ruim, alguns podem passar pela sua cabeça, mas um que sem dúvidas deu o que falar na época que foi lançado foi a segunda temporada de One Punch Man. Se você for pegar para ver o anime e depois ler direito o mangá, você vai perceber que o anime tem diversos problemas técnicos, tanto na arte quanto na progressão, que atrapalham na imersão do anime. Enquanto no mangá ele tem uma direção de arte e de roteiro simplesmente absurdas de bem feitas. E logicamente transportar isso pro anime de uma maneira que fique boa é uma tarefa pra lá de difícil. Porém, mesmo assim, pelo menos na primeira temporada do anime, a Madhouse conseguia fazer um bom trabalho em relação às cenas. Tinha uma boa direção e coisas do tipo. Porém, o buraco começa a ficar bem mais embaixo quando se fala da segunda temporada. Pra começar, o estúdio de animação da primeira temporada mudou, e quem pegou foi a JC Staff. E assim, não falando que ele é um estúdio ruim, mas para uma empresa que na época tinha vários outros projetos para fazer, e um deles sendo o filme de Konosuba, que logicamente por ser um filme tinha muito mais trabalho envolvido, pegar para fazer o One Punch Man no mesmo tempo foi como pegar uma pistola e dar um tiro no próprio pé. Não é que o anime não conseguia ser tão bom quanto o mangá, é que ele não conseguia nem sequer fazer cenas boas de lutas. Até mesmo as cenas do mangá, que são imagens estáticas, conseguem causar mais a sensação de impacto do que isso. As cenas de combate são basicamente GIFs animados com o mínimo de frames possíveis. No mangá, existe toda uma direção de arte que você percebe exatamente o que o desenhista Yusuke Murata estava tentando transmitir, enquanto o anime não conseguiu nem mesmo chegar aos pés da primeira temporada, que mesmo logicamente não se equiparando ao troço do mangá, ainda conseguia ter uma das animações de lutas mais bem feitas dos animes até hoje, juntamente com uma direção que conseguia fazer as lutas ficarem mais dinâmicas do que era esperado. Então quando você assiste a segunda parte do anime esperando que vá sair algo tão bom quanto na primeira, você se decepciona, e muitas vezes prefere abandonar por achar que é só porque ele é ruim mesmo. Isso tudo torna o mangá uma opção muito melhor de se ver do que o anime, logicamente falando da segunda temporada. Porque além disso tudo, como eu tinha dito antes, a JC Staff tinha vários projetos para entregar em pouco tempo. Então para poupar mais tempo e esforço, a segunda temporada acaba omitindo algumas cenas e distorcendo algumas coisas do mangá, como você não saber exatamente o quão forte é um personagem e coisa do tipo. Então se você viu a primeira temporada do anime, esquece a segunda e pula direto pro mangá. Ou então sua visão sobre a obra pode acabar ficando meio distorcida. E quando você pensa em adaptações ruins que distorcem tudo que acontece no mangá, você chega em uma das piores coisas que o ser humano foi capaz de criar. Uma coisa tão horrível e asquerosa que faz qualquer um sentir nojo. Sim, isso mesmo, estou falando dele. Berserk 2016. Ai ai. Começar a falar de Berserk 2016 é bem complicado. Não é porque ele tem somente alguns errinhos que dá pra deixar passar e coisas do tipo, mas sim porque ele consegue ser péssimo em praticamente tudo que ele tenta fazer. Berserk é um dos grandes mangás que é considerado por muito um dos melhores, ou até mesmo o melhor. A arte, a história, desenvolvimento de personagens, tudo é muito bem feito. A própria ideia de transferir isso para animação já é absurdo por si só, ainda mais considerando o tanto de detalhismo que o Miura coloca em cada página. E fora esse de 2016, Berserk já teve mais 2 animes. E ainda assim, mesmo não sendo 100% iguais ao mangá, pelo menos os animes de Berserk 1997 e Berserk Golden Age conseguiam ter coisas minimamente boas. E mais importante, eles pelo menos tentavam deixar o anime o mais fiel possível ao mangá. Porém, o anime de 2016 nem sequer consegue fazer isso. O roteiro do anime parece ter sido escrito por alguém que não fazia ideia do que é Berserk. Já que para começar, eles cortam um dos arcos mais importantes para o desenrolar da história, que é o arco das crianças perdidas. E talvez eles tenham decidido cortar o arco por ele ser violento demais.
Mas mesmo assim, ainda não faz muito sentido, considerando que a Liden Filmes sabia exatamente com o que estava se metendo quando pegaram Berserk para adaptar. E por não terem feito esse arco, eles têm que inventar um monte de coisas sem sentidos para a história ir pra frente. Picotam várias partes importantes e tentam juntar na esperança de que as cenas tenham algum sentido, mas é simplesmente impossível, já que você nem sequer consegue entender o que está acontecendo. Além de que tirar desenvolvimento de personagens importantes para cortar tempo de animação só faz parecer que a história fique ruim e vazia. Fora que ainda nem comentei sobre a verdadeira piada dessa animação, que é o fato de não ter animação. Porque alguém teve a ideia genial de fazer um anime do nível de arte de Berserk todo em CGI. E não é um CGI bom, muito pelo contrário, é um dos piores que já existiram. Os personagens não têm expressões nenhuma, as cenas não têm impacto, os bonecos são tudo copiado e colado um do outro, as cenas de luta são simplesmente horrorosas, nem chega a ser uma luta de verdade, e quando os personagens estão parados conversando, eles ficam estáticos com no máximo a boca abrindo e fechando. O negócio chega a ser um crime de tão ruim. Painéis clássicos no mangá ficam terríveis no anime. E por algum motivo, às vezes o diretor faz esse negócio aí com a câmera. Ele tenta ser legal com essa câmera rodante, mas só consegue dar enjoo. Fora que por ser CGI, falta detalhes em todas as cenas. Eles até tentaram dar mais detalhes colocando essa espécie de filtro e de rachuras aí por cima, mas sinceramente não combina nem um pouco. E nem mesmo a sonoplastia do anime se salva. Toda maldita vez que o Guts toca naquela espada faz barulho de panela quando cai no chão. Ah, bati num esqueleto. Ah, bati numa árvore. Ah, bati em um espírito. Sério, o bagulho faz som de metal quando bate em um ser sem matéria sólida. Não faz sentido nenhum isso tá acontecendo, mas tá lá. Os animes de Berserk nunca foram conhecidos por serem as melhores adaptações de todas. Porém, pelo menos, eles nunca tiveram o tanto de problemas que o de 2016 teve, nem mesmo Golden Age teve, e boas partes desse anime também foram feitas em CGI. Mas pelo menos eles conseguiram entregar algo bom, sabe? Eu até conseguiria engolir o CGI ruim e etc, se a história fosse pelo menos coerente ou vice-versa, se a história fosse ruim e a animação boa. Mas eles conseguiram estragar tudo, e com certeza fez muitas pessoas que não conheciam a obra nunca mais quererem tocar nela pela má fama dessa animação. Então, pra você que viu o anime de 2016 e desistiu de Berserk, no mangá logicamente não tem as animações, os sons ou nada do tipo, mas ele consegue te deixar bem mais imersivo na história que os animes. Arte, história, narrativa, tudo lá é infinitamente melhor. Então não tem motivos pra você preferir ver os animes ao invés de ler. E bem, é isso. Existem muitos mais mangás que são melhores que os animes do que esses dois que eu citei. Então se você conhece algum anime que seja pior do que o mangá, comenta aí embaixo. Quem sabe eu não faço outro vídeo no futuro com algum que você comentou. E se você gostou do vídeo, peço para que considere curtir e se inscrever no canal para me dar uma força. No mais, é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até.